Olá, caros ouvintes, sejam bem-vindos a mais um podcast. E hoje estamos aqui para falar sobre a transexualidade. E aqui estou eu, Cláudio Fonseca, a apresentar-vos este tema muito delicado e um tabu na nossa sociedade. E hoje vamos procurar desmistificar esta temática e falar sobre o que é que está a acontecer no mundo e aquilo que virá a acontecer. E a vida nem sempre é justa para connosco, porque nós não podemos escolher quem é que nós somos, quer o nome, quer a fisionomia, quer a família, e isto obviamente que entra a questão da própria orientação sexual, mas também do nosso corpo. Nós não escolhemos se queremos ser rapaz ou se queremos ser rapariga, e muitas vezes nós só ganhamos consciência disso muito tempo depois, muitas vezes mais além da nossa maioridade, portanto, além dos 18 anos. E isto é aquilo que nos leva a estar aqui hoje a falar sobre a transexualidade. Temos hoje como convidados a Monique, que é transexual, e que vai nos dar aqui uma perspectiva muito pessoal daquilo que é a sua evolução, daquilo que foi o seu despertar, e faz convívio, portanto, está no setor da prostituição. A Dona Paula, que é cabeleireira e está aqui na perspectiva da família e dos amigos, porque teve uma filha que decidiu ser filho, não é? E temos hoje também uma convidada também especial, que é a senhora deputada Isabel Moreira, deputada pelo Partido Socialista na Assembleia da República. Uma vez mais, obrigado às três por estarem aqui presentes. Obrigada a nós. Obrigada. E, portanto, posto aqui a apresentação dos nossos convidados, a senhora deputada começava por si. O que é a transexualidade? Qual é a designação de transexualidade? Porque a transexualidade não requer, muitas vezes, manipulação ou mudança total do corpo para podermos fazer isto. E como é que, o que há projetos de lei que estão a ser desenvolvidos, nomeadamente esta proposta populista do Bloco de Esquerda, que está a ser mal noticiada também, e como é que está o resto do mundo na questão da transexualidade? Boa tarde, obrigada pelo convite. A transexualidade refere-se à condição do indivíduo cuja identidade de género difere daquela designada no seu assento de nascimento, no seu registro. E, portanto, é uma questão de identidade, não tem nada a ver com a orientação sexual. Há muitas vezes essa confusão e essa mistificação. E de facto é uma questão que deve ser debatida porque ainda há muitos fantasmas, é uma comunidade muito silenciada, uma comunidade extremamente sofrida, com barreiras difíceis de imaginar para quem não esteja nela ou não conheça homens e mulheres trans, pessoas que têm percursos de vida que passam por tentativas de suicídio, por suicídios conseguidos, é das comunidades com a mais alta taxa de suicídio, mas pessoas que nos relatam, e tive essa experiência na Subcomissão de Igualdade, que é uma das subcomissões da primeira comissão na Assembleia da República, relatos de pessoas trans que nunca, por exemplo, não vão à praia por causa do corpo, não vão a casas de banho públicas, nunca tiveram um gesto de amor, um gesto de carinho. E é de facto muito difícil de explicar às outras pessoas que o seu sexo não corresponde ao seu género. E, portanto, em Portugal, qual é que foi o percurso? Em Portugal, nós tivemos uma lei que foi muito importante, que está em vigor, que é a Lei 7 de 2011, que permitiu que o processo de alteração de sexo fosse um processo meramente administrativo, porque antes disso era preciso, no fundo, pôr o Estado em tribunal, digamos assim, para se poder mudar de sexo. E este processo administrativo, conseguido pela Lei 7 de 2011, que foi uma lei de proposta de um governo socialista, foi muito importante e há estudos relativamente ao impacto que esta lei teve, de pessoas que efetivamente mudaram de sexo graças a essa lei, mas hoje é uma lei que assenta num paradigma que já não é o paradigma aceitável nos termos de várias recomendações de organismos internacionais e estudos feitos sobre esta matéria, porque a Lei de 2011 obrigava a que porque a lei ainda está em vigor, a que as pessoas sejam avaliadas por um médico e por um psicólogo, e na verdade são esses médicos e esses psicólogos que decidem se a pessoa é ou não é uma pessoa trans e, portanto, está no poder desses médicos e desses psicólogos e não das próprias pessoas saberem quem são. E, portanto, hoje, aquilo que se pretende com a proposta de lei
do Partido Socialista com os outros projetos de lei é que se passe do paradigma da lei para o paradigma da autonomia. Isto é, que este relatório médico não seja necessário, porque estamos a falar do direito à identidade de cada pessoa, também do direito ao livre desenvolvimento da personalidade, ambos consagrados no artigo 26 da Constituição, e de facto as pessoas trans sabem quem são, sabem o que são, e este vai ser o passo fundamental, penso eu, deste final de ano em termos de discussão parlamentar e do próximo ano 2018, é de facto passar-se para a autodeterminação. É uma questão que tem a ver com, por um lado, sabermos que a transexualidade não é um transtorno mental. Isso foi, penso que a França foi o primeiro país a ser claro nisso em 2010. E também em 2013 a Organização Mundial de Saúde anunciou que iria retirar a transexualidade da lista de transtornos mentais na próxima edição da sua classificação estatística internacional de doenças e, portanto, é nesse caminho que queremos estar, ao lado de outras experiências internacionais, como a de Malta, que são de facto as que correspondem a recomendações internacionais, como disse há pouco, e que requer, no entanto, um debate para que a sociedade portuguesa, no caso, estamos a discutir em Portugal, perceba efetivamente o que é ser-se trans, perceba o que é mudar de sexo, porque mudar de sexo não implica qualquer intervenção cirúrgica ou hormonal. Portanto, desde 2011, no caso com o relatório de um médico e de um psicólogo, se a pessoa é trans, a pessoa tem direito à sua, se quiserem, verdade pessoal, para utilizar uma expressão das constitucionalistas, os professores Gomes Cantilho e Vital Moreira, reconhecida no seu assento de nascimento e, portanto, independentemente de fazer alterações cirúrgicas e alterações hormonais, a pessoa é, de facto, um homem ou a pessoa é, de facto, uma mulher e não passa de homem a mulher, nem passa de mulher a homem. Sempre foi homem ou sempre foi mulher, simplesmente num corpo que dá a mensagem errada. E por isso é que é extremamente violento a ideia de que, para se ter o assento de nascimento que corresponde à verdade de cada pessoa, seja necessário uma intervenção cirúrgica, que, aliás, houve quem defendesse em 2011, nomeadamente a esterilização das pessoas trans, como se isso não fosse violentamente constitucional, à luz, desde logo, do direito à integridade física. E, portanto, é essa realidade que estamos a discutir. Há um ponto dos vários projetos de lei que têm levantado a graçola rápida, sem se perceber que com isso está a atingir uma comunidade que sofre, que tem a ver com a questão dos 16 anos. E, portanto, os 16 anos têm a ver com recomendações internacionais. Os 16 anos é, no fundo, é a idade para a qual todo o sistema jurídico está a caminhar em todas as dimensões. No fundo, a pessoa já pode casar aos 16 anos, já pode ser imputável criminalmente aos 16 anos, outras coisas não poderá fazer aos 16 anos, mas certamente aos 16 anos, e isso é claramente dito pela multidão de homens e mulheres trans que são auscultados para efeitos de estudos internacionais por todo o globo, aos 16 anos, a pessoa, evidentemente, com o respaldo de quem tem o poder parental, e portanto não é sozinho, ou no caso do projeto do Bloco de Esquerda, com um tribunal, a pessoa já sabe quem é, o que é, sendo que, atenção, aos 16 anos não há ainda a possibilidade de cirurgias de reatribuição de sexo, ou seja, aqueles tratamentos que sejam definitivos, esses continuarão a ser possíveis apenas a partir dos 18 anos. Os hormonais e aqueles que já são hoje praticados nos hospitais para jovens trans e que são reversíveis, nomeadamente, por exemplo, eu dou este exemplo que penso que é bastante impressivo. Imaginem o que é para uma pessoa trans deparar-se com o facto, portanto, sabendo perfeitamente que é um rapaz e não uma rapariga, deparar-se com o facto de estar iminente a menstruação. Isto é de uma violência e de uma dor incomensurável para a rapariga em questão e, portanto, o tratamento hormonal para impedir a menstruação já é possível, já é praticado e, portanto, isto são tratamentos que são reversíveis. E, portanto, a questão da mudança de sexo aos 16 anos põe-se nos mesmos termos que está na lei atual, sem necessidade, ou melhor, no caso, sem mesmo possibilidade de intervenções definitivas. E, portanto, é preciso distinguir isto. A mudança de sexo
tem a ver com uma correspondência exata entre aquilo que a pessoa é e o seu assento de nascimento, e depois, evidentemente, é necessário, e isso está presente nos projetos de lei, uma aposta no Serviço Nacional de Saúde, de forma a que as mulheres e os homens trans possam recorrer a tratamentos hormonais e a tratamentos cirúrgicos de uma forma que corresponda àquilo que tem de ser o direito à saúde e o Estado Social. Portanto, uma coisa é a identidade, que não tem nada a ver com a saúde. Eu gostava muito de frisar esta separação. A identidade não tem nada a ver com a saúde, é retirar os médicos, retirar os psicólogos da avaliação que cada pessoa deve fazer para si própria e sabe, eu sei que sou mulher, não preciso que um psicólogo ou que um psiquiatra diga que eu sou mulher, e a mesma situação se coloca relativamente a um homem trans ou a uma mulher trans, com outra questão que é o direito à saúde, o direito de acesso à saúde, ao bem-estar psicológico, ao bem-estar psiquiátrico, ao bem-estar físico, que tem a ver com o acesso aos tratamentos, aos tais tratamentos hormonais e cirúrgicos que devem estar disponibilizados por parte do Serviço Nacional de Saúde, e as pessoas trans, homens e mulheres trans que nos estejam a ouvir, sabem bem os dramas que passam para aceder e concretizar os tratamentos hormonais e cirúrgicos, muitas vezes sendo a família que, enfim, penhora os bens todos que têm para dar esse projeto de felicidade. Eu conheci um caso de um rapaz que isso aconteceu, e, portanto, há estas duas dimensões nos vários, quer na proposta de lei, quer nos projetos de lei, que é a questão da autonomia, que não tem nada a ver com a saúde, e depois a questão do acesso aos cuidados de saúde, e depois, claro, a não discriminação na escola e nas outras áreas da nossa vida, e, muito importante, na proposta de lei do Governo, a proibição de cirurgias nas crianças que nascem intersexo, que deverão... essa situação deverá mudar à medida que a pessoa for evoluindo e descobrindo aquilo que é. E, portanto, E a pessoa, quando nasce, deve ser catalogada de que forma? nem de uma nem de outra. Do Consegue meu ser ponto de definida vista, aos 16 anos, outra não, vez? não tem nada a ver. A criança intersexo é outra questão. São crianças que nascem efetivamente sem que seja possível fisicamente determinar se são rapazes ou raparigas. Sim, mas eu estou a dizer mesmo aqueles que nascem. Portanto, não se pode, naquele momento da nascença, não pode um médico decidir arbitrariamente se cai para o lado da rapariga ou se cai para o lado do rapaz. Sim, mas um bebê que nasce, que nós temos 100% que é um corpo feminino e 100% Sim. que é um corpo masculino, se no futuro são propostas que se avançam para sabermos Não, se essas isso, pessoas são catalogadas não, quando isso nascem. Sabe posteriori sempre. continua a ser como é, e aliás devo dizer que os estudos que eu consultei, nomeadamente um estudo grande que se fez o ano passado, não há propriamente um apelo da sociedade para que haja um terceiro género, no sentido de um género neutro. Muito bem. Acho que fica desta forma aqui consolidado o que é a transexualidade e como é que ela está em Portugal. Obrigado, Sra. Deputada. Monique e Dona Paula, como é que, no seu caso, Monique, despertou perceber de que, afinal, não era um rapaz e era uma rapariga que estava presa num corpo de um rapaz? Bom, a princípio, eu já, como eu tinha falado numa conversa contigo ao pé do ouvido, eu sempre tive isso guardado dentro de mim, era uma coisa muito íntima. E eu conseguia separar devido a condições de eu ter um espaço físico, que era a casa, onde eu me travestia, e quando eu era exposta à rua, eu não saía nessas condições devido à questão da violência. Só que eu venho de um país que mais mata gay, lésbica, trans no mundo. Então, isso é uma autodefesa pelo qual eu sempre me resguardei. Então, essa criação que eu adquiri foi retardando o meu processo. Eu conheço gente que começam a transição aos 17, 18, 20 já está uma autêntica mulher. Eu vim começar com 40. Então, vim começar pela questão de quê? De que já não dava mais tempo para eu aguentar isso, devido às dificuldades que eu vinha enfrentando no decorrer da minha vida. Por exemplo, eu entrei na Universidade Federal e logo que entrei,
era um projeto de vida que eu tinha de estudar, ter uma carreira sólida como um professor ou uma professora universitária, e a partir daí eu começar a transição sem que eu entrasse no universo da prostituição. Porque não é porque vai virar trans que vai ser encaminhada a proposta. Não tem, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Puxa bastante devido à discriminação do mercado de trabalho, mas não estamos aqui globalizando toda a gente, né? Que todo trans vai virar prostituta. Eu, no meu caso, virei devido às minhas condições, apesar de gostar do que faço, né? Não me sinto a coitadinha, não me sinto a incapaz de procurar outro campo de trabalho, porque eu estou em Portugal, então Portugal favorece muito mais do que o Brasil. Se fosse o Brasil, talvez eu não seria trans. Eu não teria essa ousadia, sabe? Por conta, como eu acabei de falar no início, por conta da violência mesmo física. E isso me causa medo. É tanto que eu já estou cá há 15 anos e não penso em voltar para o Brasil. Não tenho nenhum interesse. Abracei Portugal como se fosse minha segunda pátria. Para mim é como se fosse minha casa. Então, já nem sei mais o que falar. Então é isso. Eu acho que o que eu tenho para dizer mais ou menos é isso. Dona Paula, como é que a sua filha percebeu que afinal era um rapaz? Nós, por acaso, vemos sempre, eu tive várias colegas minhas que eram apelidadas sempre Maria Rapaz, porque eram as raparigas que muitas vezes jogavam connosco rapaz à bola, muitas vezes melhor do que nós rapazes, não é? E, portanto, há ali alguns sinais que vão saindo de cá para fora, não é? E como é que foi consigo esse processo? Ora, boa tarde. Obrigado pelo convite. É o seguinte, realmente ela, que é ele hoje, sempre foi Maria Rapaz. Sempre gostou muito de jogar à bola. Nunca se quis vestir de menina, nem nada que se parecesse. Desde os 2 anos de idade, nunca mais lhe consegui vestir uma saia. Com o crescimento, ia sempre a lojas de meninos e toda a vida ela foi Maria Rapaz. Toda a gente me dizia que isso iria mudar com a idade. Eu apercebi-me que na adolescência, talvez por ser pressionada pela família, tentou deixar crescer o cabelo, porque sempre usou o cabelo muito curtinho, mesmo à rapazinha. Tentou deixar crescer o cabelo. A mudança, o vestuário, não, manteve-se sempre o mesmo, sempre a rapaz, calça o mais parecido, camisinha. Eu nunca me apercebi, nunca pensei que a minha filha, o meu filho, fosse trans. Ele acabou por ir à faculdade para Porto Alegre e nessa altura ele, pronto, pode-se dizer assim, assumiu-se, fez valer aquilo que ele queria ser. Nunca trajou de menina, trajou sempre de calças, teve alguns problemas, teve que ver o regulamento, lá conseguiu, e quando foi a queima das fitas, lá estava a trajar de rapaz. Eu, neste percurso todo, com todas estas situações, uma certa altura, acabei por achar que ela seria lésbica, em vez de... porque nunca me passou pela ideia que fosse transexual. Só aos 21 anos, quando acabou o curso, voltou para casa e teve uma conversa comigo, que nessa altura já tinha adotado um nome masculino, de Afonso, e como era tratado já na altura pelos colegas, embora eu não soubesse na altura, só soube mesmo quando ele acabou a faculdade. Entretanto, voltou para casa. Eu insisti na altura para que ele fosse, ela, uma ginecologista, achava que estava na altura de fazer uma consulta médica e eu acho que foi a partir daí, nessa consulta, ao conversar com a médica, com a ginecologista, que ele conseguiu dar o salto e entrar nesse processo todo.
A ginecologista ajudou, explicou-lhe todo o processo, todas as entidades que o poderiam ajudar, médicas, e foi na altura em que ele resolveu começar pronto, em consultas de psiquiatria. Lá está. Havia uma unidade em Santa Maria, na altura que ele começou. Essa unidade tinha sido fechada, foi transferida para Coimbra e nós íamos sempre a Coimbra às consultas de psiquiatria. Ele já nessa altura é enfermeiro, estava a trabalhar na Suíça, deslocava-se da Suíça para cá e nós íamos sempre a Coimbra, sempre que ele tinha que se deslocar íamos à psiquiatra. Andou lá durante 2 anos, porque a psiquiatra achava que não lhe queria dar o aval para continuar. Entretanto, ao fim desse tempo todo, ele, pronto, perguntou quando é que seria a altura que ela lhe daria a autorização para continuar com o processo. Teve que ir a outra psiquiatra para ter o aval de outra psiquiatra. E então, realmente, ao fim dos 2 anos, ela lhe deu o consentimento para começar a fazer os tratamentos hormonais e para continuar o processo. E foi lá que ele iniciou o processo todo. Andou lá durante 2 anos. Embora não tenha sido lá que o tenha acabado. Depois teve que recorrer a outros sítios para acabar o processo todo. Hoje já está concluído, há coisa de um ano e meio, já está aí o processo todo concluído. E eu sei que ele é uma pessoa muito mais feliz hoje. Consegue-se perceber isso. E como é que foi a recepção por parte, portanto, a mãe sempre apoiou, não é? Mas qual foi o resto do núcleo familiar e as amizades que ela tinha? Se as manteve, se as perdeu? Porque há muitas pessoas que depois acabam por se afastar, há pessoas dentro da família que não aceitam. Não é? Isto é sempre muito complicado de fazermos, quer seja na transexualidade, quer seja assumirem-se como gays ou lésbicas. Há muitos casos que não acabam bem, muitas vezes. Não teve, teve dificuldade. Em relação à família, foi falando com a família, não falou com toda a gente ao mesmo tempo, foi falando com a família, mas todos o apoiaram. Inclusive tem uma avó com 92 anos, que estava um bocadinho renitente, mas a avó aceitou lindamente. Na altura, é curioso, o meu filho tinha aí 12 anos e achava que o irmão que era gay e dizia que não aceitava e muitas vezes até me perguntava: oh mãe, mas o que é que o meu mano tem? Ou o que é que a minha mana tem? Seu filho, vai falar contigo, ele conversa contigo. E ele foi a pessoa que, na altura, que lhe custou mais a aceitar. E dizia muitas vezes que não queria, e só filho, tu é que perdes, porque vocês gostam muito um do outro, são muito amigos, e tu é que vais perder um irmão. Mas ele, foi uma coisa de momentos, pronto, foi a reação, talvez por ser criança, não sei, não, por estar em crescimento, não faço ideia. Também a idade da revolta, não é? Os 12 anos, acaba por ser... Hoje em dia não, aceitam-se perfeitamente, pronto, dão-se muito bem. Toda a família aceitou, os amigos também, todos aceitaram. Não conheço assim ninguém pessoalmente que se tenha afastado, não conheço. Em relação também ao trabalho, felizmente, teve uma boa recepção, foram muito amigos. Inclusive a enfermeira-chefe foi uma senhora impecável. Facilitou-lhe a vida o mais que pôde para ele fazer as operações, uma vez que tinha que se deslocar de lá, da Suíça para cá. A senhora ajudou-o sempre que pôde. Ajudou muito. Isso é muito positivo. E a Monique, como é que foi a recepção na família e nas suas amizades? Bom, eu, como vivo cá, tenho poucos amigos de infância, né? Praticamente eu não tenho nenhum familiar à minha volta. Enquanto isso, eu só tenho contato via internet, né, redes sociais.
Algumas irmãs já me tratam por Monique, já me chamam por Monique e já me tratam como irmã, porque eu nunca escondi isso deles, né? Como a doutora deputada falou há pouco, isso já nasce, né? Eu só apenas evitava expor-me, porque eu tinha medo, né? Devido ao meu nicho social. Então, isso me reprimia. Só que, hoje em dia, a gente vê exemplos, como você até falou na pergunta, sobre aquele filme A Garota Dinamarquesa. Se eu não me engano, esse filme foi de 2015 para 2015. 2015. Eu assisti esse filme, fiquei horas a chorar na sala do filme, e foi quando, a partir disso, veio o clique. Porque eu estava numa fase desorientada da minha vida, completamente perdida, sem noção do que seguir, o que fazer, vai para frente, vai para trás, o Brasil não queria voltar mais. É como a doutora falou, a gente pensa no suicídio porque é a única porta que a gente vê nesse momento que a gente se entra desesperado. E eu deixei o Teco morrer, né? Porque eu me chamava de Teco. E preferi que a Monique surgisse. E tivesse uma outra oportunidade na minha vida. Em vez de eu matar a Teco e não dar espaço à Monique, eu matei o Teco, mas deixei a Monique surgir. E isso fez com que eu hoje estivesse aqui para poder dividir com vocês a minha história. E agradecemos. Obrigado a vocês também pelo convite. Mas a história que a Paula estava conversando aqui estava muito a tocar-me, porque eu não tive esse apoio logo da infância, né? Talvez se eu tivesse apoio logo cedo, eu não teria sofrendo tanto, e hoje eu teria muito mais, numa condição muito melhor. Eu talvez, porque eu sou uma pessoa que nasci autodidata e não tenho, como posso dizer, oportunidade de mostrar o meu trabalho artístico, né? A gente se limita ao trabalho da prostituição, como você já citei aqui há pouco, mas eu também não me sinto a coitadinha, porque eu posso ir para um café, se caso surgir a oportunidade. Mas o café não vai facilitar que eu possa fazer o tratamento hormonal, porque eu faço o tratamento hormonal por conta própria. Não vai facilitar que eu possa fazer um tratamento cirúrgico, que é botar as mamas. Não vai facilitar que eu faça a minha feminização facial, porque são caros esses procedimentos. E eu não tenho nada que me possa como é que fala? Subsidiar esses tratamentos. Eu não tenho ajuda do governo, então eu não tenho condições, a não ser a mim mesma, de buscar o que é melhor para a minha vida. E isso eu venho fazendo a cada dia uma luta, né? Vivendo a cada dia, até chegar a altura de, olha, morrer por morrer, mas não eu ter que tirar a minha vida, porque fazer isso talvez hoje em dia eu já não faço. Entendeu? Isso já não passa na minha cabeça. Por conta da Monique, que surgiu para me dar uma nova oportunidade de vida. Eu comecei, como você sabe, há 40 anos. Eu ainda tenho alguns traços masculinos, ainda não fiz nenhum procedimento cirúrgico, eu não tenho um comportamento ainda mais refinado como as meninas, porque praticamente eu não tenho referência. Eu não tenho nenhuma. Para mim, tudo isso é novo. Eu estou ainda descobrindo tudo aos poucos. É como se eu tivesse realmente nascido o ano passado, né? Ainda sou ainda uma criança nesse universo que é tão recriminado, que é o mundo do transgênero, que as pessoas aceitam com mais facilidade o gay, seja o gay lésbico ou seja o gay masculino, né? Mas o trans, ele é mais julgado, ele é mais apontado, porque isso eu não sei. Senhora Deputada, como é que este processo todo, e que estamos aqui num clima um tanto familiar e um tanto custa, eu pessoalmente estou arrepiado e estou solidário com as lutas que, enfim, são sempre tristes de ouvir. Poderá existir algum mecanismo no futuro de haver por parte do Governo alguma subsidiação, algum apoio? Tem de haver, precisamente o que estes projetos fazem, para além daquilo que eu referi, que no futuro impedirá casos como que a Paula acabou de relatar, de anos à espera de um aval de uma psiquiatra. Depois, ainda por cima, sabemos que a lei foi um pouco desvirtuada, porque depois os próprios médicos fizeram listas fechadas de médicos por aí fora.
A questão é precisamente que o direito à saúde é um direito de todos, ao qual o Estado Social o Serviço Nacional tem de responder. Mas eu penso que há aqui 3 questões que eu, obviamente, senti-me obrigada a falar nelas, depois de ouvir estes relatos tão generosos por parte das duas. Por um lado, a questão que tem a ver com os estereótipos de género e o ser-se transexual, porque se repararem em todos até os próprios testemunhos, porque nós todos crescemos, todos e todas crescemos com estereótipos de género, dizem o meu irmão, ou o meu filho, ou eu próprio, ou a minha irmã, etc. Se calhar são trans porque se veste de rapaz, ou se veste de rapariga, ou porque era o cabelo curto. Ou seja, nós ainda temos as questões de género completamente estereotipadas. Uma pessoa pode não ser trans, evidentemente, e querer usar calças, querer usar cabelo curto, querer jogar futebol, e por isso é que é importante a desconstrução desses estereótipos, porque fazer uma espécie de... Como nós sabemos, há uma espécie de caminho forçado da menina para as tarefas domésticas, para o tal, para aquilo que nós temos o ar mais feminino, e dos rapazes para as tarefas exteriores, para jogar futebol, e isso é uma questão muito difícil que a sociedade portuguesa enfrenta, que é diferente desta, mas reflete-se muitas vezes na forma como as pessoas pretendem ou não identificar as pessoas trans. Isto é trans se vestir roupas de rapazes, ou ditas de rapazes, ou se cortar o cabelo curto, ou se nascer num corpo de um homem e quiser ter o cabelo comprido, quando não devia ser por aí. Se nós não vivêssemos submergidos num mundo estereotipado em termos de género, não devia ser por aí. Por outro lado, é verdade, e a Paula deu-nos o exemplo do seu filho, que há muitas pessoas trans que têm manifestações muito jovens. Sabem que são rapazes ou raparigas desde muito jovens. No ano anterior à apresentação desta proposta de lei, tive a oportunidade de ver muitos documentários com testemunhos, inclusivamente, que não se podem ver livremente, portanto, em circuito fechado, em países em que se permite a alteração dos documentos em crianças. E uma das coisas que a proposta do Governo prevê é a possibilidade de, na escola, as crianças serem chamadas pelo nome pelo qual querem ser chamadas, independentemente de ainda não ser possível a mudança de sexo. Por outro lado, trabalhar muito na questão que a lei prevê, um capítulo de proibição de discriminação. Atenção que o artigo 13, número 2 da Constituição, que é o artigo que proíbe as discriminações com base no género, na religião, na orientação sexual, no sexo, etc., ainda não tem a questão de identidade de género, embora do meu ponto de vista tenha implicitamente, mas evidentemente fica ao compromisso que na próxima revisão constitucional será lá posta a identidade de género para ser o que nós chamamos uma categoria suspeita de discriminação. Mas trabalhar muito na questão da discriminação, para além de já estar proibida na Constituição, que expressa implicitamente, estar no Código de Trabalho, a verdade é que a discriminação sobre a comunidade de pessoas trans é brutal, é de uma violência atroz. Basta ver as caixas de comentários no Facebook, desde o momento em que se deu o debate na Assembleia da República, no outro dia, sobre os vários projetos de diploma em presença. As pessoas são tratadas como se fossem extraterrestres, anormais, deficientes, e, portanto, é de uma violência gigantesca. Deu-nos aqui o caso do Brasil, que de facto é um país impressionante em termos de crimes de ódio físicas, para além da psicológica, mas física mesmo, e de mortes diárias que há de pessoas trans. Desculpa interromper, quando ainda se ouve uma conversa paneleiro, não sei o que, a gente ainda ergue a cabeça e passa por cima, faz aquela história enquanto o cachorro late, a carruagem segue. Eu pelo menos tento ser assim, mas no Brasil a questão já é física, já é... Claro, e é muito importante, de facto, haver um debate informado, e não propriamente no dia em que há um debate na Assembleia da República, um jornal fazer uma capa sensacionalista a dizer que a proposta do Bloco de Esquerda prevê que os filhos
processem os pais, o que é mentira. Portanto, eu convidaria as pessoas a irem ao site do Parlamento e lerem a proposta do Bloco de Esquerda, que não é a proposta do meu governo, é outra, mas não é isso que prevê. E também uma grande confusão relativamente ao que é alterar de sexo, mais uma vez. Acham que as pessoas aos 16 anos vão fazer cirurgias reversíveis, quando não é isso que está em causa. Mas a primeira atitude é a de rejeição, as pessoas não gostam do diferente, as pessoas não se sentem confortáveis em ter de lidar com aquilo que não pertence ao seu próprio universo, embora um dia possa vir a pertencer, porque podem ser os seus filhos, podem ser os seus netos, e, portanto, nós temos de ter uma educação, desde logo na escola, para a não discriminação e para que todas e todos possamos ter aquela que é a característica mais importante para vivermos em comunidade, que é a empatia, que é a possibilidade de sermos o outro. Não é ter pena do outro. Não, é pôr-nos no lugar, no caso, estamos a falar deste tema, de uma mulher trans ou de um homem trans, do que é que isso significa. E eu, por acaso, lembrei-me de um filme, lembro-me sempre desse filme, toda a gente fala na Rapariga da Dinamarca, que eu também fiquei uma hora a chorar depois do filme. Mas houve um filme que me tocou imenso, que foi A Pele que eu Habito, do Almodóvar, que acho que é um ótimo filme para mostrar às pessoas que acham que este tema é uma aberração e que agora as pessoas vão mudar de sexo por moda, assim como um dia que não têm nada que fazer, têm um feriado e vão mudar de sexo, pronto, como se fosse uma questão que se faça com facilidade e sem uma introspeção brutal e não fosse uma questão identitária. A Pele que eu Habito era um filme do Almodóvar, em que um médico que faz cirurgias de reatribuição de sexo tem uma filha que é violada ou melhor, ele pensa que a filha é violada e, como castigo para o alegado violador, ele prende-o há anos e anos num espaço fechado e transforma-o fisicamente numa mulher. Ou seja, aqui temos o caso de uma pessoa que não é trans e que, de uma forma violentíssima, foi transformada fisicamente no corpo de uma mulher. E, portanto, o filme, o Almodóvar tem este ato de gênio, que é colocar as pessoas nessa perspectiva, que é viverem num corpo que não é o seu. Portanto, condenar alguém a viver um corpo que não é o seu. E, portanto, há um momento que, quando ele, que está transformado fisicamente num corpo de uma mulher, mas evidentemente é um homem, consegue matar o agressor e fugir, encontra a fotografia de como é que ele era antes de ser, de forma brutal e violenta, antes de ter visto o seu corpo transformar-se. Tem uma cena lindíssima que é ele a chorar e a dar um beijo na fotografia, ou seja, beija-se, dá um beijo a si próprio. E eu recomendo muito esse filme porque esse filme é uma pedrada no charco, no sentido que quem ainda não percebeu o que é ser trans, então imagine que pegavam no seu corpo e transformavam naquilo que ele não era, e veja lá se não queria imediatamente livrar-se desse corpo. E, portanto, faz o filme ao contrário, e é muito inteligente nesse sentido. Mas, voltando à tua questão, de facto, os diplomas põem muito o foco da questão da não discriminação, da questão do acesso à saúde, na não discriminação no emprego, na não discriminação na escola. Mas depois há todo um trabalho de sensibilização da própria comunidade, que eu acho que é o que, desde logo, estás a fazer aqui com este programa. Sim, o podcast obviamente não é um espaço que seja de formatação. Nós estamos aqui num livre debate, não é? Portanto, é uma coisa que nós achamos que deve ser, e de resto queria só dar desde o início, mas esqueci-me por interpelações. Mas quem sugeriu este programa, fazermos assim, sobre a transexualidade, foi uma cara ouvinte nossa. Um grande beijinho para a Soraya Marques, que encontrou-me um dia, estava eu a fazer umas compras e perguntou-me se eu não era do podcast À Conversa Com, e sugeriu: Cláudio, seria interessante da tua parte, do vosso episódio, dos vossos programas, fazerem um sobre a transexualidade, porque tenho um amigo que é, isto faz quase lembrar aquele programa E Se Fosse Consigo, não é? E, portanto, eu disse, farei o meu melhor de procurar arranjar as melhores pessoas para fazermos esse episódio que tu me estás a pedir. É um tema mais pertinente e, nesse sentido, caros ouvintes, obviamente estamos neste momento a trabalhar sobre a transexualidade, mas fica já aqui a promessa futura de que iremos trabalhar sobre a prostituição também, e de outros temas mais fortes, mais pesados, mais tabus nos próximos episódios, porque,
como eu estava a dizer, isto não é um espaço de formatação de opiniões, mas sim de as pessoas pensarem, e isto foi algo que nós fizemos também com o das touradas, em que tivemos um forcado e tivemos um ativista contra touradas e um filho de uma terra tauromáquica, que é a Moita, a quem endereço já aqui um abraço aos dois Joãos e ao Francisco Crai também. E retomando aqui a nossa conversa, como foi para vocês, e passo outra vez a bola à Mónica e à Dona Paula, como é que foi para vocês? Portanto, já vimos que foi estes 2 anos da aula psiquiátrica, não é? Em Coimbra. Mas, Monique, no caso, como é que começou a fazer a transformação hormonal neste momento, mas como é que começou? O que é que isso tem de benefícios? O que é que tem de efeitos secundários? Porque também na conversa privada que tivemos também existem alguns efeitos secundários, não é? Como é que isto tudo se processa até chegarmos ao estado desejado? Bom, o processo começou, eu estava num cabeleireiro e tinha uma menina trans que estava também ao meu lado. E ela tirou da bolsa uma pílula, que é uma pílula hormonal, que é o hormônio, o estrogênio, né? E então ela tomou esse hormônio. E a partir daquele momento eu estava a observá-la e fui, com a maior cara de pau, desculpa a expressão, pedi para ela informações sobre aquilo, para que efeito tinha aquilo. Aí ela falou, né, que seria, que eu já sabia do hormônio, só não sabia os nomes dos hormônios. Então eu tomei o hormônio e fui à farmácia, comprei, depois fui dando um salto maior para ter um resultado mais rápido, sendo que eu sei que esses hormônios têm consequências ofensivas ao meu corpo, né? Posso ter risco de ter trombose, desenvolver câncer, e então é bom que eu não, como eu estou fazendo autodosagem, é bom que eu também não tome demasiado. Então, pelo fato delas tomarem X quantidade, eu tento tomar menos do que a quantidade que elas tomam. Sendo assim, eu me baseio que é uma quantidade menos, já que elas conseguem tomar mais, né? Elas tomam, além de bloqueador, tomam hormônio. O bloqueador vai Mas reduzir... desculpe interrompê-la já agora, mas não está a ser acompanhada por um médico? Não. Auto-administra, que é outro Isso. dos grandes problemas da comunidade Pois é, trans, não é? Que sem o exatamente. acesso à saúde auto-administram com os riscos que acaba de referir Isso. dos efeitos secundários. Pois é, a gente todas a princípio começam com automedicamento. A gente nunca tem a abertura, como a doutora mesmo está aí com esse projeto, para tirar esse pessoal, os psicólogos, os psiquiatras, da reta do nossa transição, porque eles acabam sendo um empecilho. A gente não tem acesso assim fácil a eles. Para ter acesso tem que marcar eu tenho médico família, eu tenho cartão de utente, eu tenho todo uma base de apoio da saúde pública portuguesa. Mas cada vez que eu vou recorrer a essa situação, leva-se 2, 3, 4 meses para chegar lá. Para uma pessoa, no meu caso, que tem uma extrema necessidade, que quer adiantar o tempo que, digamos, perdido, não tenho paciência para isso. E não é só isso, é o próprio, desculpa interromper, é o próprio Serviço Nacional de Saúde, que aliás levanta essa questão também relativamente às pessoas gays e lésbicas, que não está de facto sensibilizado para lidar com as pessoas trans. A pessoa vai ao médico de família, não é fácil, não é? E além do mais, eles dão as quantidades menos. Está ali minha amiga Valentina, que não deixa mentir, ela é acompanhada. Ela teve, inclusive, até as mamas o governo subsidiou, né? E ela estava no processo de fazer a transição do pênis, né? Ela ia fazer a cirurgia. Ela teve mesmo já na reta para fazer a cirurgia. Eu acho que ela até seria a pessoa mais interessante para estar aqui a falar do que eu. Então, a Valentina, ela... no meio do caminho, nós estávamos conversando sobre isso, uma conversa banal, não foi nem proposta sobre aqui a entrevista. Aí ela falou, Monique, eu não sou capaz de fazer a cirurgia, inclusive eu estava já próxima à mesa de cirurgia, já estavam os processos já a encaminhar, porque como a doutora falou agora, não é obrigatório você ser trans, ter que cortar o seu pênis, ter que fazer a mutilação. Eu me sinto bem com o meu órgão sexual, porque eu sinto prazer com ele, porque dos dois uma, ou isso pode virar para o torto, ou pode virar para o certo, a gente não sabe. Eu conheço amigas que são operadas, que já passaram pela minha casa, e disseram que até hoje nunca tiveram orgasmo. Já tem mais de 2, 3 anos operada, nunca tiveram orgasmo. Então,
É lógico, nós estamos falando sobre a questão de quando a pessoa também não tem o orgasmo nas zonas genitais, mas pode também ter um orgasmo em outras zonas erógenas, pode desenvolver. Talvez seja isso, seja questão psicológica de dizer que algumas delas têm orgasmo, desenvolvem em outro lado o orgasmo. Eu tenho medo de me impor esse risco, de tirar o meu pênis por conta da vaidade de ser totalmente mulher, porque por mais que eu tire, vou carregar o estereotipo trans, não vou tirar isso. Sabe, eu estava a dizer por conta da vaidade ser totalmente mulher, porque custa às pessoas encaixar que uma pessoa pode ser mulher e ter um pênis e pode ser homem e ter uma vagina. Quer dizer, Pois não é o órgão sexual que define Claro a que nossa não. sexualidade, sabe? O que define é o nosso modo de se comportar, é o nosso pensamento. Nós pegamos essa semana o Uber foi super ofensivo com a gente. Mas eu falei para a Valentina, você é muito ingênua, você não viu que ele estava a querer mesmo nos ofender? Só que nós fomos uma lady, nós não entramos na onda dele. Ele sabia que nós éramos trans. Falaram que nós tínhamos a voz super grossa e disseram que nós queria que tratasse como de homem ou de mulher. Sendo que eu falei, você está me vendo vestida de quê? Você também foi curto e grossa para ele. Você está me vendo vestida de quê? Ah, disse, olha, então me trate como você me vê. Independente da minha voz estar grossa ou não. Ele sabia que eu era uma trans. Ele viu, lógico, até eu abrir a boca, as pessoas têm dúvida. Vê lá aquela figura feminina. Mas a partir que eu abro a boca, já tem a certeza. Então chega mais perto, já vê traços masculinos. Como eu acabei falando, eu nunca fiz cirurgia de feminização, nem facial e nem no corpo. Então, fica mais evidente que eu sou um trans, né? Enquanto as outras já tem silicone, já tem. E corre até o risco. Eu tenho uma amiga que está passando agora dificuldade porque tem que tirar o mecatril que ela introduziu no corpo. Né? Muitas botam até óleo, botam silicone líquido, silicone de barco, silicone de avião, e aquilo é uma bomba para o organismo. Aquilo, a qualquer momento, elas podem morrer. Quer dizer, a sociedade também impõe esse tipo de situação porque elas querem camuflar uma coisa que, não, de fato, vai estar evidente. Eu estou bem assim, me vestindo e sendo tratada como mulher, estou bem, independente dos meus traços físicos. Eu sei que eu nasci assim, eu não posso alterar isso da noite para o dia, sabe? Vai se fazendo aos poucos. Hoje faz aqui o nariz, amanhã faz um pomex, amanhã estica-se aqui, estica acolá. Tenta o máximo chegar ao feminino. Isso que é para a gente é importante, mas também não é, para mim não é tudo. É importante a gente se sentir mulher, mas também para mim não é só o fato de eu ser mulher e não ter, como é que se diz? E não ter o fantasma trans fora da minha figura, porque eu vou sempre ser uma trans, sempre. Não tem para onde correr. Dona Paula, e com o caso do Afonso, como é que ele se sente? Como é que foi os dias a seguir ao estado completo? É assim, eu acho que ele se sente, acho não, tenho a certeza que ele se sente muito melhor, muito mais completo. Ele fez toda a transformação. Eu já sabia que havia situações dessas. Há pessoas que optam mesmo por não fazer a transformação completa. São opções, cada um tem os seus sentimentos e tem que ser respeitados. No caso do meu filho, ele quis fazer a transformação completa, fez o mais rápido possível. Ele fez tudo particular, não esteve à espera do Serviço Nacional de Saúde, porque percebeu-se que isso ia ser muito doloroso, muito moroso, devido aos entraves que já estavam a ser postos. Ainda nem sequer tinha começado nenhuma das cirurgias. Ele procurou e fez tudo particularmente. Fez todas as transformações que eram necessárias e sente-se bem. Sente-se uma pessoa, sente-se um homem, como ele gosta de ser tratado e como gosta de se sentir. E, acho que sim, acho que é isso. Senhora Deputada, vemos aqui que o privado continua a ganhar ao público. Sim, isso é um dos grandes problemas que, de facto, a comunidade trans enfrenta. É que, não só do ponto de vista geral, há muita pouca formação e sensibilização para o que é tratar pessoas trans, como, efetivamente, os meios disponibilizados à população trans na oferta pública são muito escassos. As pessoas, por exemplo, que trabalham em cirurgia, toda a gente sabe que havia um médico que a grande parte da comunidade trans
recorria, quando queria, a fazer cirurgia de reatribuição de sexo, ou quando ela era possível, porque às vezes não é possível, às vezes pode, por complicações do organismo de cada pessoa, não ser possível. Havia um médico que era muito conhecido nesta matéria e que acabou por ir para o privado e, portanto, é fundamental formar pessoas e termos pessoas na área da medicina que trabalhem no Serviço Nacional de Saúde e que não continuem estas listas de espera, porque, de facto, a experiência que tenho daquilo que é a auscultação da comunidade trans e dos seus familiares é que as pessoas têm de ir ao privado porque não têm outra escolha. E a família, perante aquele desespero de ver o desespero dos seus entes queridos em se transformarem de modo a que sejam felizes, só não dão os dedos porque não é possível doar os dedos, porque de facto é uma batalha enorme. E isso eu acho que é o tal ponto que quando eu dizia há pouco, é preciso separar a questão da identidade, que não tem nada a ver com a saúde, que é a pessoa saber se é homem ou mulher. Isso tem a ver com a pessoa, chega de relatórios de psiquiatras, chega de relatórios de psicólogos. Outra coisa é, nos tratamentos que pretende fazer, hormonais e cirúrgicos, tem que ter acesso ao Serviço Nacional de Saúde e tem de haver um investimento por parte do Estado, porque as pessoas não se podem esquecer de uma coisa. As pessoas podem ter uma posição de concordar com estes diplomas, concordar com estas questões, mas os transexuais não precisam da concordância de ninguém, porque nós estamos a falar de direitos fundamentais, estamos a falar de direitos humanos, e portanto as pessoas têm o direito à sua identidade, têm o direito ao desenvolvimento da sua personalidade, e são direitos fundamentais, e como todos os direitos fundamentais são contramaioritários, ou seja, impõem-se independentemente da vontade da maioria ou da moral comum, muito embora não deixe de ser importantíssimo sensibilizar a comunidade e os agentes da comunidade que lidam com as pessoas trans para estas questões, mas nunca deixar de focar isso, que estamos perante direitos fundamentais que se impõem independentemente de morais dominantes ou de vontades de pertenças a maiorias, mas sem dúvida nenhuma nos inquéritos últimos que ajudaram a fazer os estudos mais relevantes sobre esta matéria, um dos grandes dramas da comunidade trans, entre outros, como por exemplo no estrangeiro ser reconhecido, os papéis dos consulados e por aí fora, um dos grandes dramas é o problema de não haver resposta no Serviço Nacional de Saúde. Muito bem. Concluindo o nosso programa e chegar a um dos últimos pontos, que é a mediatização. A questão de nós começarmos, e já falámos aqui de 2 filmes, não só A Pele Onde Vivo, que é Mais a Ti, que é de 2011, como A Rapariga Dinamarquesa, que é de 2015, assistimos cada vez mais à inclusão de transexuais e também, já que estamos a fazer também aqui a ponte de a comunidade LGBT no seu todo, portanto as lésbicas e os gays, começamos a ver a incorporação de personagens e de atores que são mesmo pertencentes à comunidade, querem publicidades, como temos agora o caso da WTF. Obviamente que nós não temos patrocínio de nada, mas fazer aqui a referência, que é a publicidade mais recente que há, em que temos em grande plano uma youtuber que é transexual. Se eu sincero, péssima desculpa de não me lembrar agora o nome, mas está presente na WTF e muita gente já conhece, inclusive fez um sketch com o Rui Sinal de Cortes também, portanto é uma rapariga que tem bastante visibilidade no YouTube. Portanto, esta questão destes 2 filmes, que são assim os maiores, mais conhecidos, possivelmente, com estas publicidades, com as séries que vão trabalhando a questão da homossexualidade, mas também da transexualidade, como temos agora também na televisão portuguesa, Ouro Verde, Ouro Verde, a telenovela da TVI, Ouro Verde, que nós vimos que há uma transexual, e portanto, como é que a mediatização e fazer chegar à casa das pessoas, as coisas podem ajudar a deixar de ser tabu estas questões. Mónica, estás a pedir a palavra? Só acrescentando, já que estamos a tratar de filme, eu, antes de fazer a transição, né, aos 25 anos, eu fui pai. Tenho 2 filhos, e é um filme que eu assistia
e já assisti algumas vezes, que também se referindo aqui ao diretor, como a deputada acabou de falar, que é o Almodóvar, que é tudo sobre minha mãe. É um filme que conta a história de um pai que é transexual, né? Eu quando vi esse filme, eu já sabia do que eu estava esperando no meu futuro, né? Só que meus filhos aceitaram de uma maneira tão bonita, tão humana, que eu sinto como pode dizer, é uma leveza, né, quando se trata de eu ser transexual e ao mesmo tempo ter filhos, né, ter 2 filhos. Só que é lógico, quando se trata de menino, a conversa vira-se para filme, a gente fala sobre filme, falamos sobre jogos, aí eu tenho que ficar atento a alguns filmes que para eu poder depois discutir com ele. Quando já se trata da menina, já se falamos de maquiagem, falamos de viagens. Então, são 2 universos diferentes que eu tenho que, de qualquer da maneira, estar ali envolvida para poder transitar, tanto no dele quanto no dela. E não há ali uma balança do qual tá a aceitar mais, tá a aceitar menos, entendeu? Eu sou uma pessoa que, de fato, também sou privilegiada de ter 2 filhos que agora estão com 15 anos e me apoia, sabe? Não vejo. Me chamam de pai, claro, né? Eu até brinco com ela, eu brinco com com meu filho eu não brinco tanto, eu não tenho essa liberdade, eu como mais pianinho. Mas com minha filha ainda falo para ela que eu sou a mãe, sou a segunda mãe, não sei o quê, ela ri com isso. Mas o meu filho eu tento manter uma certa, pronto, bola baixa, né? Porque já ele tinha, pai, 9 anos, 10 anos, já tinha vergonha de sair comigo à rua. Quando estavam cá comigo em Portugal, eu percebia que ele tinha um certo desvio de conduta comigo ao sair à rua, sabe? Só que eu me policiava e não jogava isso a ele, não cobrava dele isso. Eu tentava me policiar. Então tinha aquela questão de eu ter que me vestir cada vez mais rapaz, né? Ter uma atitude cada vez mais rapaz à frente dele, para eles ter essa referência, né? Da questão masculina na vida dele. E eu já nunca fui uma pessoa de ter uma referência masculina para ninguém. Nunca fui, mas era meu filho, né? E hoje em dia ele já talvez não sofra tanto quanto eu era menor. Eu lembro que ele tinha estava sempre a me corrigir. Ele mesmo já garoto, já rapazinho, pai com 9, 10 anos, já me corrigia. E isso me incomodava um pouco, sabe? Ele tinha essa coisa de estar ali me picando. Então, hoje, quando eu abri mesmo de vez, agora é aceitar. E é um caminho sem volta. Não vai existir um estranho, não vai existir. É como se. A doutora falou há pouco, eu não nasci acordei num feriado, vou virar trans. Não, a gente desperta um dia, cedo ou tarde alguém vai se despertar. Conheço pessoas que viraram trans há 80, 60 anos, fizeram a vida toda ali e logo a seguir, sabe, floresceram. Eu cheguei aos 40, tudo bem, já que eu já vivi, para mim já está de bom tamanho. Estou feliz agora, estou com novos projetos, tenho meu marido, tenho minha casa, faço o meu trabalho, mas pronto. Mas me sinto integrada, me sinto bem, não estou me sentir a coitadinha da história, tá entendendo? E como é que a Mónica vê então a integração de personagens trans e de toda esta meditização da transexualidade no cinema, nas televisões, publicidades? Assim, no Brasil agora está tendo uma novela que eu não estou a acompanhar, mas eu vejo alguns flashes assim no Facebook, que acho que é Razão de Viver. Acho que é Razão de eu não sei, é da Glória Pérez essa novela, onde está se tratar o assunto da transexualidade. Eu acho que isso, assim, eu já tive um debate na internet sobre isso, eu acho um pouco vergonhoso ter que debater isso, já que é uma coisa natural.
Tudo bem que é bom, porque ajuda a sociedade a ter conscientização. Às vezes parece que é forçado, não é? Mas parece que a gente tem a obrigação de estar à frente disso. As coisas têm que ser tratadas de maneira natural. Eu acho que a mulher, quando ela tem um filho, ela tem que preparar ele já para esse tipo. Porque as crianças não nascem com esse preconceito. Elas adquirem esse preconceito. Elas nascem livres. As crianças não têm maldade de gênero, de cor, sabe? É a família que impõe, sabe? A sociedade que impõe isso da criança. Então, quando vejo muito exposição, isso às vezes me incomoda, porque não há necessidade disso. Nós não vimos de Marte, estamos aqui a exigir nossos direitos. Nós nascemos aqui, nós estamos aqui, nós estivemos sempre aqui, entendeu? Eu não sei se eu estou falando, me comportar mal falar isso, mas eu não me sinto confortável quando a coisa é muito exposta, sabe? Tudo bem que tem que ser debatida, tem que ser tratada, tem que ser falada. Por quê? Porque a gente quer o nosso espaço. Mas se a educação já tivesse logo de cedo, isso não dá para a gente chegar nesse ponto. É como se é comum ver um beijo hétero na novela. Agora, quando vai um beijo gay, é mó... sabe? É essa a diferença que eu estou querendo tratar aqui. É ver as coisas de maneira natural. Quando a pessoa vê tudo natural, pouca diferença faz. Sabe? Dona Paula, como é que vê estes filmes? Nós, ao caminho para cá, tivemos a falar um bocadinho também sobre a rapariga dinamarquesa. Eu acho que é bom para as pessoas tentarem perceber, porque quando não é connosco, quando não é com os nossos, as pessoas são sempre mais críticas e mais exigentes, embora isso seja na generalidade. Isto é um assunto que realmente em Portugal só dá uns anos para cá que se começou a falar. Se calhar aqui há uns 10 anos não se falava deste assunto, não é? Se calhar as pessoas que eram trans não escondiam-se. A vergonha era tanta que escondiam, o que não está correto. E o ser falado na televisão, em filmes, em novelas, houve uma Casa dos Segredos, que é um programa que, pronto, pessoalmente não aprecio, mas houve lá um rapaz que era trans e ele contou a experiência dele. E eu notei, na altura, eu sou cabeleireira, lido com muita gente, eu notei que as pessoas nessa altura falavam com mais naturalidade. E isso ajuda a que as pessoas percebam que não é doença, que as pessoas não se sentem bem no corpo que têm necessidade física e psicológica de mudar. E tudo isso ajuda muito as pessoas a perceberem aquilo que às vezes não percebem. Porque as pessoas às vezes são críticas porque não percebem e porque não passam pelas coisas. Porque quando se tem um conhecimento e se tenta aceitar as diferenças, porque há pessoas que são, desculpa o termo, tão quadradas que não aceitam diferenças. Mas quando a pessoa tem... E hoje em dia as mentes já estão mais abertas. Quando as pessoas estão abertas a esse tipo de situações e que conseguem perceber que não é por prazer, é por necessidade. As pessoas não fazem essas mudanças porque querem e sofrem muito, muito. Têm uma interiorização, às vezes é muito complicada para a pessoa, até a pessoa interiorizar que realmente é aquilo que precisa, é aquilo que quer. Isso ajuda a que as pessoas aceitem melhor no futuro. Quanto mais as pessoas falarem disso, quanto mais mostrarem, eu acho que ajuda sempre. E com que olhos, por exemplo, viu a rapariga dinamarquesa? Vi. Neste caso, com que Vi. olhos? Porque assim, uma coisa sou eu que estava totalmente desapegado da questão da transexualidade, ou seja, não tenho ninguém, tirando aqui a Dona Paula, que é cabeleireira da minha mãe, que está ligada por este via à transexualidade. Não tinha ninguém, não tinha nenhum caso próximo. A homossexualidade, quer seja lésbicos ou gays, tinha vários colegas e amigos, mas a transexualidade não. Portanto, acredito que quando nos toca à nossa porta, não é? Acho que o olhar é totalmente diferente, a percepção é diferente, certas personagens, certas frases, nós conseguimos reconhecer-nos lá, não é? Portanto, de que forma... Eu achei não me lembro o nome das personagens, mas no caso era um homem, que passou a ser a Lili, sim. era a Lili, que ele só despertou. Até àquela altura nós não nos apercebíamos no filme que ele era transexual. Ele só despertou para isso quando a mulher
o pintou, o quis pintar vestido de mulher. E a partir daí ele soltou essa necessidade que tinha, que se calhar, não sei, não me apercebi se ele já se tinha apercebido, mas nós no filme não nos apercebemos disso, só a Eu acho, partir que- eu dessa acho que altura. sentimos que ele está confortável quando ele veste o vestido. Acho que o sim. vestir o vestido branco que ela lá tem, do manequim, acho que é o detonador. É o Para a clique ação. que ele se calhar precisava para perceber. Achei o papel dela espetacular. Ela apoiou-o sempre. Embora sendo pronto, numa década totalmente diferente, apoiou, foi espetacular. Ele passou por situações muito caricatas, por tratamentos muito complicados, porque na altura se calhar não havia tipo choques elétricos, tipo quererem-no internar e ele ter que fugir. Hoje em dia isso não acontece, graças a Deus. Acho que nenhum transexual pode haver discriminação, pode haver uma certa violência num grupo restrito, talvez, mas aquela discriminação, tipo, mesmo a nível, aquele tratamento a nível médico que ele sofreu, hoje em dia acho que isso já não acontece e acho que isso é muito bom. Mas isso deu para perceber que não é de agora, que não é moda, que já acontece há muitos anos. Aliás, eu tenho pessoas conhecidas que têm amigas de 60 anos que já fizeram essa transformação. Não a fizeram cá, não sei se na altura se calhar não havia, foram-na fazer ao estrangeiro. Mas acho que esses filmes são bons, dá uma abertura e ajuda muito as pessoas a compreenderem as coisas corretamente, ou tentarem compreender mais corretamente. Senhor deputado? Isabel, tá. Eu acho que é evidente que a melhor amiga da discriminação é a invisibilidade. É a melhor amiga da discriminação. Portanto, as pessoas não nascem, de facto, com a discriminação dentro de si, mas a sociedade, a família, incute a discriminação, porque há um padrão do que é ser, entre aspas, normal. Em Portugal é a família hetero-branca, não é? Pronto, é o padrão que nos é incutido, e a discriminação da mulher, a discriminação dos gays, a discriminação das lésbicas, a discriminação dos bissexuais e do que estamos a falar, a discriminação dos trans. E é evidente que se não há referências visíveis, a discriminação ganha um campo enorme para crescer e, portanto, é muito importante o papel não só da ficção, mas a presença desta comunidade no discurso público. Isto é, foi uma das coisas que eu tomei atenção nas eleições autárquicas, é que estamos em 2017, já aprovámos não sei quantos votos todos os dias internacionais de luta contra a homofobia, a transfobia, por unanimidade no Parlamento. Temos as leis que temos avançadíssimas em Portugal relativamente à matéria LGBT, independentemente das mudanças que ainda são necessárias, nomeadamente na área da transexualidade, mas se repararem, o discurso político não incorpora as pessoas gays, lésbicas, bissexuais ou transexuais. Quando muito, diz de vez em quando mulheres. Ainda estamos nesse patamar, mas se virem um candidato ou uma candidata a falar, já há vários com a linguagem inclusiva a dizer senhoras e senhores, não é? Portanto, a linguagem inclusiva tem um significado, porque torna presente um grupo que estava silenciado pela própria linguagem, não é? Eu, quando falo no Parlamento, não digo senhores deputados, digo senhoras e senhores deputados, senhoras deputadas e senhores deputados. E a verdade é que nós continuamos, quer ao nível do discurso político, quer ao nível de cargos ocupados por pessoas desta comunidade, muito aquém do que seria desejável. Portanto, a lei é muito avançada, mas depois as referências nos cargos públicos, nos cargos políticos, no discurso das pessoas que estão à frente de cargos de referência, as pessoas são absolutamente silenciadas. E, portanto, neste caso, a ficção toma um caminho que é importante. Também houve um filme não sei se foi em 2000, que era o Boys Don't Cry, não sei se te lembras, que ela ganhou o Oscar. E também acabava tinha um final trágico quando era descoberta a sua transexualidade. É importantíssimo porque dá visibilidade. E se a ficção imita a realidade, como é costume dizer, a ficção retrata aquilo que se passa na sociedade, a sociedade não é apenas uma sociedade heteronormativa e branca, não é? A sociedade tem muitas outras realidades e, portanto, é bom
que essas realidades sejam incorporadas na ficção, mas era bom que fossem incorporadas em lugares de destaque, em lugares de referência no discurso político. E é verdade que a discriminação no Brasil não há dúvida que atinge graus intoleráveis, mas cá continua a ser muito violenta para toda a comunidade LGBT, para a comunidade trans em especial. É brutal, há muitos crimes de ódio, há situações muito silenciadas e há uma dificuldade enorme no acesso ao trabalho, até por causa dos estereótipos de género de que eu falava há pouco, não é? Tem de parecer de determinada maneira, ou parecer daquela maneira, não é muito feminina, nem é muito masculino. E, de facto, há não por acaso, é das comunidades que mais acaba por fluir para a prostituição. Sem com isso estar a dizer que nada mais do que o que eu estou a dizer, é um facto estatístico. E, portanto, tudo isso é importante. Eu digo sempre que, de facto, a invisibilidade é como pôr gasolina para um fósforo. É a arma perfeita para a discriminação. Mas como eu vi já agora a rapariga dinamarquesa, eu vi 2 vezes. A primeira vez vi, penso que como toda a gente, não é? Uma empatia enorme pela história, o sofrimento. A segunda vez foi numa iniciativa na Federação da Área Urbana do PS, aqui de Lisboa, em que na FAU que se visionou o filme segunda vez, e aí o que me tocou mais, e o Richard Zimmer também falou nisso, foi eu acho que nós assistimos naquele filme a uma enorme história de amor. A uma enorme história de amor. Porque aquelas 2 pessoas aquele amor ultrapassou tudo. A entrega da mulher, que faz um papel extraordinário, concordo consigo, à Lily, e na verdade, eu na primeira vez que vi o filme achei que tinha tido um fim trágico, no final, na segunda vez pensei que mudei de ideias, acho que fez sentido aquele fim, porque apesar da Lily morrer, a Lily morre com o amor da sua vida e morre como quer ser, isto é, depois da cirurgia ter sido feita. E, portanto, eu depois acabei por mudar um pouco a perspectiva para esta dimensão de gigantesca lição de amor. Sim, é uma história que choca. Eu pessoalmente também fiquei em tanto sentido. Acho que é mesmo esse o propósito do filme também. Mas este tópico que a senhora deputada Isabel Moreira tocou é muito importante, que é nós não reprimirmos aquilo que é a discriminação. E isto passa a dar 2 casos. Quando estava a falar do cinema, do caso do anúncio da WTF, tinha ido ver o Mother, outro filme que acho que muita gente deve ver, vão sair com a cabeça desfeita, mas é uma boa reflexão sobre aquilo que é o ser humano e a sua relação com a natureza e a percepção da Bíblia também. Mas quando apareceu em grande plano, logo a abrir, esta tal youtuber transexual que eu estava a falar, houve comentários na minha fila de que tinham que pôr esta aberração numa cena destas e numa publicidade destas, está a receber dinheiro, não sei o quê. E eu disse, e qual é que é o problema? É que a mim não me choca. Estás com o teu namorado, tudo tranquilo, a mim não me choca. Agora, acho que qualquer pessoa deve poder ser quem quer ser. Eu acho que ninguém deve proibir o outro da busca de sua felicidade, porque aqui estamos numa questão de concretizar-se a si próprio. Não? O ser humano não está concretizado. Eu também não sei se ainda estou concretizado. Posso querer mudar o meu corpo de uma outra forma qualquer, pintar o cabelo, pôr lentes de contacto, o que quer que seja, não é? De todo, não é a mesma coisa. Claro, não é a mesma coisa, mas é no sentido de que nós nunca estamos acabados. Não é? O ser humano pode acabar numa cadeira de rodas, por exemplo. Não é? Portanto, nós nunca estamos. Portanto, criticarmos alguma coisa e mandar abaixo, acho que não é bonito de se fazer. E outro episódio foi um aluno meu que começou a chamar de gay a outro. E eu perguntei, porquê que estás a chamá-lo de gay? Porque sim. Eu, não, isso não tem sentido nenhum. Se estás a apelidar o outro de gay com o objetivo de ofenderes, primeiro estás a faltar ao respeito a ele, mas também estás a faltar respeito aos próprios gays. Quer dizer, esta coisa de nós pormos o gay, e isto é uma coisa que se ouve todos os dias nas escolas e muito pouco se faz, sejamos honestos, muito pouco se faz nas escolas e nos colégios, de educar as pessoas, de que o gay não pode ser uma palavra de ofensa. O gay é uma escolha que uma pessoa faz, não pode ser visto como uma ofensa. E isto é um erro
que tem-se vindo a passar de geração em geração. Eu acho que deve haver mecanismos também enfim, De qualquer maneira, eu discordo que seja uma escolha, não é? Ser-se gay ou lésbica não penso que também seja uma... concordo, não é escolha. É a mesma coisa dizer que se escolhe ser heterossexual. É porque Não se escolhe ser. E de qualquer maneira, acho que para além de ser importante... não deve ser a sociedade Ah, claro. Ok, nesse sentido, está bem. Não estou a dizer que é uma vontade, não. Claro, Estou a dizer que não deve ser a sociedade são impor. questões identitárias, não Exatamente, é? É preciso ver que ser gay não é um defeito. Claro que E ser lésbica não é um defeito, mas há de facto palavras que são usadas com sentido de ofensa, mas finalmente foi feito o anúncio de que haveria uma educação nas escolas para incluir questões de cidadania como estas, e acho que vai ser muito importante. muito bem. Conclusões finais que queiram colocar para finalizarmos então o nosso programa? Se alguém tem algo a acrescentar ou uma ideia a Só sintetizar. quero agradecer o convite, né? Trazido aqui para poder abrir, como eu te disse, eu não vim aqui para esconder nada e falar de maneira tão natural quanto de fato é minha vida, né? Então só tenho mesmo que agradecer. Conheci também uma pessoa maravilhosa, com uma história fantástica, que é a dona Paula e a deputada também. Para mim foi muito bom esse debate entre a gente aqui. Só tenho mesmo que agradecer. Obrigado a você, ao Cláudio, e que os ouvintes continuem aí acompanhando o Cláudio e mandando sugestões para a gente poder discutir aqui. E se precisar, eu estou disposto a vir outra vez para falar de outro assunto, talvez que eu esteja envolvido, né? Porque não vou aqui falar de coisas que eu não sei, né? Tenho que falar coisas do que eu vivo. Então, quando quiser, estou aqui à sua disposição para qualquer hora, para qualquer debate. Muito obrigado, Monique. Monique, eu devo dizer que pronto, a forma como contactei foi via classificados e diz já, agradeço desde logo, foi logo disse que estava disponível, né? Expliquei aquilo que procurava, ao passo tive pessoas que me desligaram o telefone na cara. Portanto, quer dizer, tenho que agradecer imenso à Monique a sua abertura para estar aqui hoje connosco e as palavras que nos deixou e o incentivo que deu ao podcast também. Agradeço imenso. Eu gostava mais de deixar um apelo para as pessoas tentarem respeitar mais as outras, tentarem perceber e não criticar, não serem tão exigentes, porque às vezes nós somos tão exigentes com os outros e se calhar devíamos ser mais exigentes connosco. Saber respeitar a maneira de ser de cada um e a identidade de cada um, neste caso a identidade de cada um. E às vezes, se calhar, se as pessoas se informassem mais, lessem mais, em vez de falarem aquilo que não sabem, ajudava muito. Ajudava a elas e ajudava a quem tem essa necessidade. Porque as pessoas falam do que não sabem, há pessoas que falam não têm o mínimo conhecimento do que estão a falar. Falam ofensivamente, como se fosse uma aberração, mas não é uma aberração. Pronto, as pessoas abrirem um bocadinho a mente para tentar perceber as diferenças, que há muitas, e nós acho que éramos todos mais felizes. E obrigado pelo convite, agradeço imenso e gostei muito, gostei imenso. E é bom que haja sempre alguém que se interesse por coisas diferentes, que não o chamado normal. Obrigado, Ana Paula, pelas palavras e pelo testemunho também rico e sentido. Esse era o objetivo do podcast. Temos aqui os 3 prismas, um prisma pessoal, um prisma familiar e um prisma das leis. E encerramos consigo, Sr. Deputado. Eu queria agradecer o convite, dizer que sempre que falo neste tema e tenho a possibilidade de me confrontar com pessoas como a Monique e a Paula, aprendo sempre mais e, portanto, queria agradecer muito os vossos testemunhos, desejar a maior das sortes e felicidades para a Paula e para o seu filho, que se chama Afonso, as maiores felicidades e relembrar de facto que aquilo que une uma sociedade em termos de lei fundamental que une uma sociedade enquanto Estado de Direito é a Constituição, e a Constituição é clara no sentido de apontar para uma sociedade aberta, plural, de não discriminatória, onde caibamos todas e todos, e a Constituição não é certamente amiga de um modelo único de pessoa feita régua e esquadro, e lembrar às pessoas que
sentem mais repugnância que sentem repugnância por aquilo que não encaixa num determinado modelo idealizado de pessoa, que esse tipo de pensamento foi o tipo de pensamento que produziu os maiores horrores no século XX. E que se informem, como foi aqui dito, e que tentem ser o outro, mais do que se pôr no lugar do outro, que tentem ser o outro. Muito obrigado, Sra. Deputada, pelas palavras também. E, portanto, caros ouvintes, fica aqui o repto para vocês se informarem, partilharem este podcast, que procuramos sintetizar aquilo que é o tema da transexualidade, os temas adjacentes a ela mesma, e procuramos que no espaço desta mais de 1 hora e 20 minutos, que fosse capaz de vos elucidar e de vos trazer algo novo. E aqueles que já sabiam ficaram a saber um pouco mais, tiveram aqui 2 testemunhos na primeira pessoa, e portanto tudo isso é muito importante, e o podcast obviamente está solidário com todos aqueles que são apoiantes da transexualidade, e portanto obviamente que façam como fez a Soraya Marques e que contactem-nos, mandem-nos as mensagens, tudo o que vocês quiserem para temas futuros. Nós cá estaremos para fazê-los, porque este podcast é feito para vocês também, e portanto muito me agrada hoje estar aqui com o microfone a falar de transexualidade. Amanhã falaremos de outro tema qualquer, tudo o que vocês achem pertinentes também. E portanto não se esqueçam de partilhar e subscrever o canal, e